Uma alegria estar com todos aqui nesse nosso Condec. Meu nome é Francisco Cajazeiras, sou médico de formação, tenho trabalhado com cirurgia, onde eu fui residente, clínica médica, sou professor de neuroanatomia na Universidade de Fortaleza, a Unifor, e tenho trabalhado também nos últimos anos com psiquiatria. Trabalho no Centro de Assistência Psicossocial da Secretaria Executiva Regional 2, no CAPS geral, portanto, atendendo pacientes psiquiátricos de um modo geral, e trabalho também no CAPS AD, Álcool e Drogas, da Secretaria Executiva Regional 3. Então, tenho trabalhado com os pacientes de dependência e, nesse sentido, tenho interagido com todas as equipes de trabalho do CAPS na busca de dar uma contribuição para que possamos reduzir os números drásticos de dependência química. O perdão é algo ainda inédito na nossa sociedade. Uma sociedade que se caracteriza por uma concorrência, uma competitividade doente, enferma. Uma sociedade que, em geral, nos conduz a um comportamento egocêntrico, egoísta. É uma sociedade que nos separa. Ela nos cobra vitórias. Cobra-nos competências que nem sempre nós conseguimos desenvolver. Isso faz com que cada um se encarcere no seu mundo, amargando os conflitos, vivendo na compreensão de que não consegue dar sequência à sua vida, de que não consegue realizar os seus objetivos, que são objetivos, em geral, muito materializados. Hoje já se sabe, através de estudos científicos, que a espiritualidade, o que significa buscar a transcendência, buscar ir além das coisas materiais, dar um significado para a vida, que essa espiritualidade, que é inata no ser humano, ela está relacionada com níveis de bem-estar. Bem-estar pessoal, bem-estar social e até mesmo níveis de saúde, seja de saúde mental, seja de saúde mesmo física. Mas esse egocentrismo, esse egoísmo, nos leva a, primeiro, supervalorizar o eu, o ego. E a se entender em luta constante, diuturna com o mundo. O objetivo de aqui nos encontrarmos não é o de litígio, é o de fraternidade. É o de nos reconhecermos como criaturas semelhantes. É o de desenvolvermos possibilidades empáticas, onde a sensação e a projeção das dificuldades do outro em si mesmo permitem entendê-lo, compreendê-lo. O entendimento de que, apesar de semelhantes,
porque somos seres com características biológicas, psicológicas parecidas, mas cada um de nós é um mundo em si, necessitando de um relacionamento, de uma integração que não anula a individualidade, mas que permite uma integração dos indivíduos numa comunidade. E essa integração nos favorece o bem-estar, a felicidade. É por isso que essas pesquisas sobre a espiritualidade, e nós sabemos muito bem que a espiritualidade costuma levar-nos a essa busca de entendimento, essa espiritualidade determina bem-estar individual e social. Mas eu dizia que o perdão é ainda algo inédito, e é inédito em decorrência desse estado de coisas que nós vivemos. Em primeiro lugar, porque nós sempre tendemos a imaginar que as ofensas são sempre pessoais. E grande número daquilo que nós consideramos ofensas, grande percentual daquilo que nós entendemos como agressão pessoal, se reveste de uma impessoalidade. Quer dizer, quantas vezes nós mesmos não agredimos, não atingimos outras pessoas sem nem mesmo ter intenção para isso? Se nós fizermos uma avaliação, uma autoavaliação sincera, nós chegaremos à conclusão que muitas vezes nós dissemos uma coisa, nós deixamos de fazer algo, nós fizemos uma outra coisa que magoou alguém, mesmo quando não tínhamos intenção para isso. Porém, por causa do egoísmo, por causa da egolatria que está presente nos nossos dias, na nossa contemporaneidade, nós sempre colocamos para nós uma sensibilidade intensa para os outros que nos entendam. Afinal de contas, todos nós somos imperfeitos. Então, daí surge o melindre, o ressentimento, a mágoa e o ódio. Esses sentimentos, hoje também a ciência já demonstra, através de vários ramos da medicina, seja a medicina psicossomática, seja a psiconeuroendócrina imunologia, que estuda a relação da mente, as relações da mente com os sistemas básicos de equilíbrio do corpo, o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico, mas até mesmo a psicologia, onde nós temos o advento agora na década de 1980, 1990, da chamada psicologia positiva. A psicologia positiva centraliza a sua atenção naquilo que nós temos de bom, nas nossas virtudes, compreendendo que essas virtudes são capazes de nos fazer felizes. Então, nós vivemos num momento em que temos a consciência de que é preciso ser bom. E não é só por razões espirituais, não apenas por razões místicas, mas por razões sociais, por razões familiares e também biológicas, físicas. Naquilo que hoje nós chamamos, quando pensamos em saúde, de saúde integral. Porque a saúde, aliás, a própria Organização Mundial de Saúde, numa demonstração de vanguardismo, em 1946, quando foi fundada, definiu saúde como a sensação de completo bem-estar físico, mental e social, e há uma proposta para incluir o espiritual, que já foi de certa forma aprovada, mas não completamente, está tramitando na OMS.
Então, essa saúde integral, ela depende não apenas do equilíbrio físico, mas do equilíbrio emocional, do equilíbrio mental. Quando nós estamos desgovernados em termos emocionais, nós adoecemos. E um dos problemas de maior destaque no nosso planeta, que cada vez tem assolado a humanidade, especialmente os mais jovens, ainda imaturos e com repercussões seríssimas para a saúde social, para aquele aspecto social da saúde, mas também para a saúde física, é indiscutivelmente o uso de substâncias que determinam dependência química. Sejam substâncias ilícitas, sejam substâncias lícitas. Nenhuma dessas substâncias é neutra. Nenhuma dessas substâncias é simplesmente algo que só determina o bem-estar da estimulação dos nossos centros de prazer. Todas elas repercutem negativamente nessa saúde integral. Seja qual for, lícita, álcool e tabaco, que são duas drogas de grande repercussão, responsáveis pela mortalidade elevada dos seus usuários, mas também outras drogas, a começar pela maconha, que muita gente, por desconhecimento, acredita que a maconha é um problema de só menor importância. É algo bem mais leve do que o tabaco. Bom, ele mata menos. Por quê? Porque se usa menos. E se usa menos por quê? Porque é uma droga ilícita. Se fosse uma droga lícita, se utilizaria da mesma forma que o tabaco e que o álcool. E nós teríamos um terceiro problema de saúde pública. Porque o transtorno de dependência de álcool e de tabaco são dois importantes problemas de saúde pública. Mas nós sabemos muito bem que as causas da dependência química são múltiplas, mas nós encontramos causas psicológicas no seio da família, na construção da personalidade, porque todos nós, pais e filhos, somos criaturas falíveis, somos criaturas imperfeitas, temos dificuldade, e embora os pais, via de regra, desejem o melhor para os filhos, mas por conta daquele egoísmo que caracteriza o nosso momento evolutivo, muitas vezes não conduzem à educação dos filhos e contribuem negativamente para a formação de uma personalidade com falhas, com dificuldades, com conflitos importantes. Além disso, das próprias relações interpessoais que interferem na construção daquela nova personalidade que recebemos, há também um mundo que nos leva a ter uma ruptura familiar, ou pelo menos uma pseudo-ruptura, porque os pais deixam o lar para trabalhar o dia todo. E os filhos se ressentem. Os pais chegam cansados, não conseguem dar a atenção devida para os filhos em momentos cruciais do seu desenvolvimento. E também, com frequência, os pais, até por conta dessa efemeridade do tempo que deveriam destinar para a convivência familiar, eles passam a abrir, dar concessões para os filhos desmesuradas. Permite algo, permite outra coisa, que não deveria ser acompanhada. Quer dizer, os filhos passam a não ter noção
de disciplina, por exemplo, a não ter noção de usar o dinheiro, de usar os bens e assim por diante. E nós criamos, então, seres com grandes dificuldades emocionais, pessoais e sociais. Porque você imagina que quando os pais não conseguem construir para os seus filhos uma estrutura que permita que eles possam estar adaptados à sociedade, compreendendo o seu papel, mas ao mesmo tempo compreendendo as necessidades dos outros, então esses filhos que foram criados sem disciplina, esses filhos que foram criados sem conhecimento das características do mundo, eles vão cobrar do mundo. Porque eles têm uma baixa capacidade, uma baixa dificuldade para enfrentar a frustração. Ora, quando nós vivemos em conjunto, frustração é a coisa mais comum. A frustração permite que nós aprendamos a nos relacionar. Mas se os pais não ensinaram isso, porque disseram sempre sim para amenizar aquilo que eles deixaram de fazer nas suas responsabilidades, então a criança aprende a não ser capaz de enfrentar as frustrações. E isso é, indiscutivelmente, um dos grandes motivos por que nós temos um aumento da prevalência e da incidência de uso de drogas. E o uso de drogas continuado, esse uso, leva à dependência. E é claro que cada pessoa terá uma certa predisposição maior ou menor. Algumas drogas dão dependência mais facilmente, outras drogas dão dependência mais ao longo do tempo. Porém, por que a razão de usar drogas? Uma delas é autoafirmar-se. É uma busca de autoafirmação. Há algum tempo atrás, o que é que se fazia? O cigarro, o tabaco, era utilizado massivamente pelos adultos, especialmente os meninos, que queriam imitar seus pais, achavam que fumar era elegante, que fumar mostrava que ele era já um homem. E quantos de nós não enveredamos pelo caminho do tabagismo ou do alcoolismo, experimentando aquelas drogas? Drogas essas, especialmente o álcool, que nos abre as portas para a utilização de outras. Porque vamos nos habituando e vamos querendo ter novas aventuras, porque aquilo que possuímos não nos é bastante para constituir um equilíbrio, para nos dar uma sensação de bem-estar e de felicidade. Mas o uso de drogas tem duas vertentes importantes nesse nosso tema. A questão de lidar com o perdão. Primeiro, o próprio usuário, o próprio dependente, quando ele começa a adentrar determinadas situações de rebaixamento social, pessoal, de modificações do que respeita à sua dignidade, ele começa a sentir culpa. Ele se culpa porque quando ele sai do período pré-contemplativo para adentrar o período contemplativo, quer dizer, o pré-contemplativo, ele achava que estava tudo bem, que não tinha nenhum problema. Mas quando ele passa a perceber, a sentir a repercussão do uso da substância, ele então passa a se perguntar e a compreender que ele é dependente, que ele não consegue deixar a droga e que essa droga está interferindo na sua vida, na vida escolar, na vida social,
na vida laboral e com repercussões intrafamiliares, com conflitos. E esses conflitos mal resolvidos, esses conflitos que não têm uma solução, levam a uma sensação de culpa, que é um sentimento profundamente negativo. Porque arrepender-se de algo que se fez indevidamente é muito importante. É o reconhecimento do nosso erro, do nosso deslize, do nosso desvio. Mas a culpa, ela mantém um arrependimento inoperante. Quer dizer, é a mesma sensação de estar devendo, sem que isso repercuta positivamente, porque quando eu me arrependo, isso pode repercutir positivamente. Deixa eu corrigir o meu caminho, deixa eu corrigir o meu modo de ver a vida. Mas a culpa não. A culpa é uma sensação de impotência, de incapacidade. Então, muito frequentemente, o dependente químico, ele lida com o sentimento de culpa, com o sentimento de fracasso na vida. Ele sente mesmo que está jugulado por algo de que não pode se livrar. E aí entra o perdão. Só que nesse caso, o auto-perdão. Porque nós precisamos aprender o auto-perdão. Parece uma coisa meio absurda, porque alguém podia dizer, ora, mas as pessoas dizem assim, é isso mesmo. Não, dizem, podem dizer, mas não sentem. Não sentem porque não se amam. Porque a sua autoestima, porque o seu auto-amor está rebaixado, ou estão rebaixados. E sem auto-amor, sem autoestima em níveis pelo menos satisfatórios, nós nos sentimos culpados. Para que possamos superar essa situação, essa característica, esse mal-estar, é preciso primeiro se compreender, se entender. Como um indivíduo dentro de uma sociedade. Não é o egoísmo, não é a egolatria, é a autoconsciência. É o autoconhecimento que permite que a criatura se veja sem cobranças, do tipo, eu tenho essas virtudes e eu tenho esses defeitos. Através da minha vontade eu posso ir aumentando as virtudes, melhorando as virtudes, intensificando-as, mas também corrigindo os defeitos. Isso leva um tempo. Isso não acontece num átimo de tempo. Isso não acontece de uma forma imediata. Requer esforço, requer consciência, requer entendimento, e a espiritualidade é indiscutivelmente uma forma de se entender um ser que está muito além de um corpo físico, um ser espiritual que está vivendo um palco da vida, um papel na sociedade, que é o que nós estamos. Nós somos atores da vida, nós nascemos com objetivos para nós desempenharmos um papel nesse palco da vida. Então, a capacidade de perdoar está intrinsecamente relacionada à capacidade de amar. O auto-perdão, ou seja, a capacidade de se arrepender de comportamentos negativos e se entender o porquê que foi feito e como eu me saio disso, quer dizer, a minha capacidade, o meu potencial de superação,
Isso é auto-amor. Só posso me perdoar se eu me amar. E se amar, eu repito mais uma vez, não é egolatria, não é egoísmo. Porque o egoísmo, quem é egoísta não se ama. Porque quem é egoísta quer viver só. Mas nós somos seres sociais. Nós só podemos encontrar equilíbrio, felicidade, bem-estar se nós vivermos positivamente na sociedade, se nós nos relacionarmos positivamente com os outros, seja com os familiares, seja com os colegas, seja com o mundo. Sem isso, nós estaremos caminhando, buscando sempre um destino que não chega. Eu costumo dizer que é como estar com muita sede em meio do mar. Por mais que você tome a água do mar, não passa sede, porque é salgada. Então seria mais ou menos isso. É necessário buscar uma fonte de água límpida, uma água que dê sedente, e essa água se encontra no amor. O amor a si mesmo e o amor ao próximo. E não é à toa que Jesus, o grande mestre de Nazaré, coloca no seu evangelho que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Observem que é uma relação para que se possa amar ao próximo, é necessário se amar. Porque eu vejo no outro a minha referência, e se eu não me amo, como é que eu posso amar o próximo? O próximo é a instância objetiva da minha ação, mas a mim mesmo é a instância subjetiva. Então o amor se constrói a partir de si mesmo, do entendimento de si mesmo, da compreensão que somos seres em trajetória evolutiva. E para amar a Deus, é preciso amar o próximo, porque Deus é a instância imponderável. Nós não vemos, nós não palpamos, nós sabemos, através da razão, da lógica, da filosofia, a necessidade de Deus. Mas é por isso que Jesus, com a sua sabedoria, coloca-nos essa relação de amar a Deus amando o próximo. Mas amar o próximo amando-se. Então, o perdão está baseado no amor. Mas nós também falamos do outro aspecto do perdão, da necessidade do perdão, que é primeiramente com os nossos familiares. Ou seja, da parte dos nossos familiares. Porque existe, como nós sabemos muito bem, uma codependência, uma repercussão sobre a família, sobre os seus companheiros, os membros desse núcleo familiar. No início, os familiares tentam entender. Ou então negam. Não é tão importante. Chegou, tomou isso, né? Bebeu aquilo, fumou aquilo. Bobagem. Negação. Aquele mesmo processo de defesa do ego. Que é para não conviver com o problema. É para colocar o problema sob o tapete. Só que não dá para passar muito tempo. Porque nós vimos que o uso de droga costumeiramente se vai intensificando e se multiplicando, não apenas em relação à droga que é consumida numa quantidade maior, mas em relação ao tipo de droga que se expande. E as repercussões com o passar dos tempos, elas se fazem. E começa a haver uma atitude do dependente, via de regra, de busca de resolver o seu problema, a sua dependência. Isso começa a repercutir nas relações intrafamiliares, em comportamentos que os pais não podem aceitar, por exemplo, de subtrair objetos e vender para poder usar a droga. Então começa a haver da parte dos pais, pela incompreensão de o que significa o transtorno de dependência, começa a haver o oposto. Inicialmente a posição era uma posição também inadequada, era uma posição de paternalismo. É isso mesmo, faz parte. É um rapaz, é uma moça, são jovens. Mas depois, o oposto.
os familiares começam a se sentir agredidos, atingidos. Como é que ele faz isso comigo? Olha lá, passa a ser algo pessoal. Passa a ser algo ele está fazendo contra mim. E normalmente não é. Eu diria que ele está fazendo contra ele, mas atingindo os seus amigos, parentes, aqueles que o amam. Então, a dificuldade de perdoar, porque a sensação de que está sendo agredido colide com o ódio, a mágoa, o ressentimento, e pela incapacidade que nós ainda temos de perdoar, nós passamos a criar um fosso entre nós e o familiar doente. Aí entra um outro fator, o fator de desconhecimento. Ele não quer sair disso porque não quer. É um fraco. É uma pessoa de caráter fraco. A pessoa é dependente. A pessoa é doente. Então quer dizer que eu vou deixar o meu filho usar a droga que quiser? Não, não é isso. Deixar você também não pode impedir, especialmente se ele for maior. Mas não é assim. Não é simplesmente fazer de conta que o problema não existe e pronto. Não. Mas é compreender que ele é um enfermo, que precisa de ajuda. E essa ajuda tem imensa importância, porque quando o enfermo de dependência química não tem um apoio social, familiar, ele piora. Ele vai para a rua. Ele entra num fosso que às vezes não tem saída. Então, a compreensão dos pais, porque muitos pensam que perdoar é concordar com o erro. Não é. Perdoar é entender por que o outro erra. É entender por que o outro está nessa situação. Entender não é aceitar no sentido de, tá bem, filho, então vai lá. Quer dizer, os pais têm, inclusive, o dever de alertar os filhos, de participar, de conduzi-los para o tratamento, porque senão eles vão se desviar completamente e vão ter uma morte precoce, o que é bastante comum no uso de drogas. Mas esse lado do perdão precisa ser trabalhado. Quer dizer, o perdão não é uma coisa imediata. Ninguém perdoa assim, eu te perdoo. Estás perdoado. Não. É a partir exatamente do conhecimento, do significado, do entendimento do perdão. Do que é o perdão. Das suas características. E eu falei para vocês que o perdão se estrutura no amor. Então, qual é o amor que eu estou tendo pelo meu filho? Pelo meu irmão? E o amor significa o quê? Dizer sempre sim? Resposta, não. É o contrário. É dizer sim e dizer não. Mas assim, muitas vezes, quando nós dizemos sempre sim, nós não amamos. Porque nós queremos nos livrar do problema. Então, é culpa tua, é problema teu, a dificuldade é tua, não é minha. Mas a dificuldade é nossa. Porque isso interfere no nosso íntimo. Então é preciso primeiro conhecer o problema da droga, conhecer o problema da dependência química, conhecer as dificuldades do familiar, amá-lo na forma que ele é, embora não aceitando determinados comportamentos, e perdoando-o. Porque, eu repito, sem amor não tem perdão, e sem perdão não tem reparo. Nós continuaremos em litígio crônico, litígio persistente, que finda com o adoecimento, porque não perdoar, manter ódio, ressentimento, mágoa no seu íntimo, conviver com essa mágoa, conviver com esse ódio, se sentir culpado também, isso tudo leva a desequilíbrios. Não apenas psíquicos, não apenas mentais,
mas a desequilíbrios físicos, a depender das suas características, problemas cardíacos, problemas vasculares, problemas como câncer. Então, vamos trabalhar o perdão a partir do autoconhecimento, a partir do conhecimento do problema que está à nossa frente e trabalhando o amor pelo próximo. Muito obrigado.